Se você está escutando essa história agora, é porque ela merece ser ouvida. Então, por favor, se inscreve no canal para me dar uma força. E se quiser, comenta aí de qual cidade você está me assistindo. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo me chama de Joca. Há 23 anos, rodo essas estradas do Brasil, carregando mais que carga na carroceria. Carrego também as histórias que a vida vai jogando no meu caminho. Meu Scania vermelho já rodou mais quilômetros que muito satélite, e cada curva dessas BRs tem uma lembrança guardada na memória. Era uma quinta-feira de março quando tudo começou. O calor sufocante do Cerrado goiano fazia o asfalto da BR-153 tremer como água, e eu descia de Porangatu em direção a Anápolis com uma carga de milho. O rádio chiava uma música sertaneja que eu já conhecia de cor, mas que ainda assim me fazia companhia na solidão da cabine. Fazia 3 anos que Cleusa tinha me largado. Disse que não aguentava mais dividir o marido com 18 rodas e um motor barulhento, que eu conversava mais com outros caminhoneiros pelo rádio do que com ela. Doeu na época, mas a estrada ensina que algumas feridas só cicatrizam quando você para de cutucar. O ponteiro do combustível me obrigou a parar no posto do Manoel, ali na entrada de Séries. Era um daqueles postos de beira de estrada que você conhece pelo cheiro. Diesel, pó vermelho e café forte. Enquanto o rapaz enchia o tanque, acendi um cigarro e fiquei observando o movimento. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte. Ia dar temporal, daqueles que fazem caminhoneiro experiente procurar abrigo e rezar para o para-brisa aguentar. O vento já balançava as folhas dos eucaliptos que margeavam a pista, e o ar carregado trazia aquele cheiro de chuva que todo sertanejo reconhece. Foi então que a vi. Do outro lado da rodovia, uma mulher descia de um Corsa prata com placa de Brasília. Devia ter uns 30 e poucos anos, magra, com cabelo castanho solto que o vento insistia em desmanchar. Vestia uma blusa amarela e calça jeans, mas não era a roupa que chamava a atenção. Era o jeito dela se mover, hesitante, como alguém que chegou num lugar ao mesmo tempo conhecido e estranho. Ela olhou para os lados, depois para a estrada que se perdia no horizonte. Nas mãos, carregava uma bolsa pequena e uma coisa que me fez franzir a testa. Uma boneca de pano velha, com o vestido azul desbotado e o rosto pintado à mão quase apagado. Parecia coisa de museu, dessas que as avós guardam no baú de recordações. As primeiras gotas de chuva começaram a pingar no capô do caminhão, grossas, pesadas, fazendo barulho como pedra pequena. A mulher olhou para o céu carregado, depois para a vegetação densa que cobria o barranco ao lado da pista. Sem pensar 2 vezes, atravessou a estrada correndo. O frentista veio com a nota fiscal, mas eu mal prestei atenção. Paguei e continuei observando. 23 anos de estrada me ensinaram que quando algo parece estranho, geralmente é porque realmente está estranho. E aquela mulher parada na beira de uma BR, segurando uma boneca velha, com temporal chegando, isso não era normal. Liguei o motor. O Scania roncou como onça acordando, mas não saí do lugar. Pelo retrovisor, via outros caminhões se aproximando, faróis já acesos por causa da escuridão das nuvens. A chuva engrossava a cada minuto, transformando tudo numa cortina cinzenta. A mulher havia descido pelo barranco e sumido no meio do mato. A vegetação ali era densa. Aroeira, pequi, capim-colonião e taquara se entrelaçavam criando uma floresta em miniatura. Era o tipo de lugar que a natureza reconquista quando o homem baixa a guarda. Fiquei ali parado por mais de 15 minutos, motor ligado, limpador de para-brisa lutando contra a chuva. Outros caminhões passavam buzinando, irritados com minha lentidão. Mas algo me prendia naquele lugar. Uma sensação estranha, como se eu estivesse testemunhando o começo de uma história que ainda não entendia. Foi quando ouvi o grito. Mesmo com o barulho da chuva martirando o teto da cabine e o ronco do motor, ouvi claro.
Não era grito de medo ou dor física. Era pior. Era o grito de quem descobriu algo que preferia não ter descoberto. O grito de quem encontrou uma verdade que estava melhor enterrada. Desliguei o motor, peguei minha capa de chuva e desci. A chuva batia forte no meu rosto, fria apesar do calor do dia. Cada passo na terra vermelha, que virava lama, fazia um barulho molhado, como se eu estivesse pisando em memórias soterradas. Através da cortina de chuva, consegui ver onde ela estava. Havia saído do mato e estava ajoelhada no acostamento, completamente encharcada. A boneca velha continuava numa das mãos, mas na outra havia alguma coisa que não consegui identificar de longe. Caminhei em direção a ela, sentindo a água gelada escorrer pelo pescoço. Quando cheguei mais perto, vi o que a tinha feito gritar. No chão, ao lado de onde ela estava ajoelhada, havia pedaços enferrujados de metal, chapas retorcidas, um pedaço de para-choque, restos do que um dia foi um caminhão. E entre os destroços, meio coberta pela vegetação que cresceu por cima ao longo dos anos, estava outra boneca, igual à que ela segurava. Exatamente igual. Mesmo vestido azul, mesmo rosto pintado à mão, mesmo cabelo de lã. Só que esta estava suja de terra, com a roupa rasgada e manchada pelo tempo. Como se tivesse ficado ali, esperando durante anos e anos. A mulher chorava em silêncio, comparando as duas bonecas. Uma limpa e cuidada, a outra destruída pelo tempo e pela chuva. Duas irmãs separadas por uma tragédia que eu ainda não entendia, mas que podia sentir no ar pesado daquela tarde. Me agachei ao lado dela, sentindo a lama molhar meus joelhos. Não disse nada. Só fiquei ali, no silêncio barulhento da chuva, esperando que ela me contasse por que duas bonecas idênticas podiam fazer uma mulher adulta chorar como se o mundo tivesse desabado. A chuva continuava caindo forte, lavando a estrada e trazendo à tona segredos que alguém, há muito tempo, tinha tentado enterrar junto com os destroços de um caminhão. E eu sabia que minha vida estava prestes a mudar, porque na estrada, quando você para ajudar alguém, nunca sai do mesmo jeito que chegou. Ficamos ali por uns 5 minutos em silêncio total. Só a chuva falando, batendo no asfalto, nas folhas, na lata dos destroços espalhados. A mulher segurava as duas bonecas contra o peito como se fossem bebês, balançando o corpo para frente e para trás. Era um balanço de quem está tentando se acalmar, mas ao mesmo tempo tentando acordar de um pesadelo. Eu já tinha visto muita coisa nessas estradas. Acidente, morte, desespero, mas aquela cena tinha algo diferente. Não era só tristeza, era reconhecimento. Como se ela tivesse voltado para casa depois de 30 anos e encontrado tudo destruído, mas exatamente onde tinha deixado. O barulho de um caminhão se aproximando nos fez olhar para cima. Era um Volvo azul, pesado, diminuindo a velocidade por causa da chuva. O motorista buzinou 2 vezes, sinal de solidariedade entre caminhoneiros quando vê alguém parado na pista. Respondi com uma piscada de farol, indicando que estava tudo sob controle. Mas não estava, nem de longe. A mulher finalmente levantou os olhos para mim. Eram castanhos, grandes, inchados de tanto chorar. Tinha uma cicatriz pequena na testa, quase invisível, e as mãos tremiam, segurando as bonecas. Quando tentou falar, a voz saiu rouca, embargada. Desculpa, eu não queria... Não sabia que tinha alguém. Não precisa pedir desculpa, falei baixo, tentando não assustar. Você está machucada? Precisa de ajuda? Ela balançou a cabeça que não, mas continuou tremendo. A blusa amarela estava colada no corpo por causa da chuva e eu podia ver que ela estava com frio. Tirei minha capa e botei sobre os ombros dela. Obrigada, sussurrou, apertando mais as bonecas. Eu não sei como explicar. Não precisa explicar nada agora. Vamos sair dessa chuva primeiro. Ajudei ela a se levantar.
As pernas tremiam como se fossem de criança aprendendo a andar. Olhei para os destroços espalhados no chão, eram mesmo de um caminhão velho, das marcas que não se veem mais nas estradas. O metal estava corroído, tomado pela ferrugem de anos e anos de chuva e sol. Algumas peças ainda tinham tinta, um azul desbotado que o tempo não conseguiu apagar completamente. Há quanto tempo isso está aqui? Perguntei, mais para mim mesmo que para ela. 30 anos, respondeu com uma voz tão baixa que quase não escutei. 30 anos, 2 meses e 17 dias. A precisão da resposta me arrepiou. Ninguém conta o tempo assim por acaso. Ninguém sabe a data exata de alguma coisa que aconteceu há tanto tempo, a menos que seja uma data que mudou a vida para sempre. Caminhamos em direção ao meu Scania. Ela pisava devagar, olhando para trás a cada passo, como se tivesse medo dos destroços desaparecerem. Ou como se tivesse medo de deixá-los sozinhos de novo. Abri a porta da cabine e ela subiu com dificuldade, ainda segurando as 2 bonecas. Liguei o motor e aumentei o aquecimento. O barulho familiar do diesel roncando pareceu acalmá-la um pouco. Peguei uma toalha limpa que sempre carrego atrás do banco e ofereci para ela. Obrigada, disse enxugando o rosto. Você deve estar pensando que eu sou louca. Já vi gente bem mais louca que você nessas estradas. Respondi, tentando arrancar um sorriso. Não consegui. Como você se chama? Helena Silva Cardoso. Prazer, Helena. Eu sou João Carlos, mas todo mundo me chama de Joca. Ela assentiu com a cabeça, mas os olhos continuavam fixos nas bonecas. As 2 eram realmente idênticas. Quem tinha feito havia caprichado nos detalhes. O bordado do vestido, os botõezinhos pequenos, até as sardas pintadas no rosto eram iguais. Essas bonecas... Comecei, mas ela me interrompeu. Eram da minha irmã e minha. A voz dela mudou quando falou irmã. Ficou mais aguda, quase de criança, como se a palavra trouxesse de volta não só a lembrança, mas a idade que ela tinha quando tudo aconteceu. Gêmeas, continuou mostrando as bonecas. Minha mãe fez 2 iguais para a gente não brigar. Uma para Lucinha, outra para mim. Só que eu era muito pequena. Só tinha 2 anos quando... A voz sumiu. Ela ficou olhando pela janela, para o lado onde estavam os destroços. A chuva já estava diminuindo, mas ainda borrava a paisagem como uma aquarela molhada. Quando o quê, Helena? Quando meu pai... Quando ele... As lágrimas voltaram, mas dessa vez diferentes. Não era mais o choro de descoberta. Era o choro de quem vai contar uma história que nunca contou para ninguém. Uma história que carregou sozinha por 30 anos. Meu pai era caminhoneiro, disse finalmente. Igual você. Trabalhava muito, viajava muito, mas ele bebia. Não era homem ruim, não, só que a bebida fazia ele fazer coisas. Ela parou, respirou fundo e continuou. Naquela noite estava chovendo igual hoje. Ele tinha chegado de viagem e resolveu levar a Lucinha junto na próxima. Ela sempre pedia para ir, sempre quis conhecer as estradas. Tinha 6 anos e achava que ser caminhoneiro era a coisa mais linda do mundo. O nó na minha garganta apertou. Eu sabia como ia terminar aquela história. Sabia porque já tinha visto o final espalhado no chão, coberto de ferrugem e mato. Ele saiu de casa meio alterado. Minha mãe implorou para ele não levar a menina, mas ele disse que ia só até Anápolis, que voltava no dia seguinte. A Lucinha estava tão feliz. Levou a boneca dela, disse que ia mostrar as estrelas da estrada para ela. Helena segurou a boneca mais velha, a que estava suja de terra. Foi naquela curva ali atrás, apontou com o queixo. Aqui tem a placa de curva perigosa. Choveu a noite toda, a pista estava molhada e ele não conseguiu fazer a curva. O caminhão saiu da pista e não precisou terminar. A chuva havia parado completamente e pelo para-brisa eu podia ver o local onde os destroços estavam. Dava para imaginar a força do impacto, o estrondo na madrugada, o silêncio que veio depois. Meu pai sobreviveu, continuou Helena.
Ficou 3 meses no hospital, mas sobreviveu. A Lucinha, a voz sumiu de novo. Ela apertou as 2 bonecas contra o peito e chorou em silêncio. Eram lágrimas de uma dor antiga, daquelas que nunca cicatrizam direito, daquelas que ficam doendo por dentro igual osso quebrado mal curado. Nunca encontraram o corpo dela completamente. Sussurrou. Ou algumas partes. O caminhão pegou fogo depois de bater e a chuva espalhou tudo. Enterraram o que acharam no cemitério de Ceres, mas eu sempre soube que minha irmã continuava aqui. Continuava esperando. Agora eu entendia por que ela sabia a data exata, por que contava os dias, por que tinha voltado depois de tanto tempo. E a boneca, falei baixo, nunca acharam a boneca dela. Minha mãe procurou por dias nos destroços, na vegetação, em tudo. Disse que a Lucinha estava agarrada na boneca quando saíram de casa, que ela nunca largava, nunca. Helena olhou para a boneca suja que tinha encontrado no mato. Até hoje ela estava aqui, esperando alguém vir buscar, esperando eu crescer o suficiente para conseguir voltar e encontrar ela. O silêncio tomou conta da cabine. Lá fora, o sol tentava aparecer entre as nuvens, criando uma luz estranha, meio dourada, meio acinzentada. Era o tipo de luz que você vê depois de tempestades fortes, quando o mundo parece lavado e ao mesmo tempo ferido. Por que você veio hoje? Perguntei. Depois de tanto tempo, por que hoje? Helena ficou olhando para as próprias mãos. Tinha uma aliança simples no dedo, meio gasta pelo uso. Porque eu vou ser mãe, disse baixinho. Tô grávida de 4 meses. É uma menina. E aí eu entendi tudo. Entendi por que ela tinha vindo, por que precisava encontrar a boneca, por que estava chorando daquele jeito. Às vezes, quando a vida vai dar uma volta grande, a gente precisa acertar as contas com o passado. Precisa buscar os pedaços que ficaram perdidos para conseguir seguir em frente. Como você vai chamar ela? Helena sorriu pela primeira vez desde que a vi. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Lúcia. Igual minha irmã. A emoção apertou meu peito. 30 anos depois, Lucinha ia voltar para casa. Não da mesma forma, mas ia voltar. E a boneca que tinha ficado perdida no mato ia ter uma nova dona para cuidar. Você quer que eu te leve em algum lugar? Ofereci. Helena olhou mais uma vez para os destroços lá fora, depois para as bonecas no colo. Quero ir no cemitério de Ceres, quero levar ela para perto da irmã, quero que elas fiquem juntas de novo. Engrenei a primeira marcha. O Scania roncou baixo, como se entendesse a importância daquele momento. Saímos devagar do posto, deixando para trás o local onde uma família tinha se despedaçado 30 anos atrás. Mas enquanto dirigia, uma pergunta não saía da minha cabeça. Se Helena só tinha 2 anos quando tudo aconteceu, como ela sabia exatamente onde procurar a boneca? Como tinha certeza de que era ali que ia encontrar os destroços? Algumas perguntas eu ia descobrir, é melhor não fazer. Pelo menos não ainda. A estrada para Ceres era uma reta longa, cortando o cerrado. O asfalto ainda fumegava do calor que a chuva não conseguiu esfriar completamente, e o cheiro de terra molhada entrava pela janela entreaberta. Helena estava quieta no banco do carona, embalando as 2 bonecas como se fossem reais. De vez em quando ela sussurrava alguma coisa tão baixo que eu não conseguia entender, mas parecia conversa de irmã mais velha, acalmando a mais nova. Liguei o rádio na frequência dos caminhoneiros. Vozes conhecidas encheram a cabine, falando sobre blitz na BR-060, sobre o preço do diesel, sobre a saudade de casa. Era um barulho bom, familiar, que sempre me fazia companhia nas viagens longas. Mas hoje parecia diferente. Hoje eu não estava sozinho. Joca! A voz dela me tirou dos pensamentos. Oi, você tem filhos? A pergunta me pegou de surpresa. Não porque fosse indiscreta, mas porque há muito tempo ninguém me perguntava isso. As pessoas geralmente assumem que caminhoneiro que roda sozinho não tem família esperando em casa. Tive,
Respondi depois de um tempo. Uma menina, a Raquel. Tive. O nó voltou na garganta. Algumas feridas nunca fecham direito, só criam uma casquinha fina que arrebenta com qualquer cutucada. Ela morreu quando tinha 8 anos, leucemia. Helena parou de embalar as bonecas e me olhou. Nos olhos dela vi o reconhecimento de quem entende dor de perda. Era como se fôssemos membros de um clube que ninguém quer fazer parte. Sinto muito, foi há 15 anos, mas às vezes parece que foi ontem. E a mãe? A Cleusa não aguentou. Primeiro perdeu a filha, depois perdeu o marido para a estrada. Disse que eu fugia da dor viajando, que não conseguia ficar em casa porque tudo lembrava a Raquel. Talvez ela tivesse razão. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Era o silêncio de duas pessoas que se entendiam sem precisar explicar muito. Duas pessoas que sabiam que algumas dores são grandes demais para caber dentro de uma conversa. Passamos pelo trevo de Rianápolis. A cidade era pequena, dessas que você atravessa em 5 minutos, mas tinha uma igreja bonita no alto do morro e algumas casas antigas que contavam história. Helena olhou pela janela como se estivesse memorizando cada detalhe. Você veio sozinha? Perguntei. Quero dizer, seu marido não quis vir junto? Ela mexeu na aliança, girando no dedo. O Ricardo não sabe que eu vim. Ele acha que eu deveria esquecer essa história. Diz que não faz bem ficar mexendo no passado. E você? O que você acha? Eu acho que tem coisas que a gente não consegue esquecer. Tem coisas que ficam presas aqui. Bateu no peito. E não saem até a gente fazer alguma coisa para libertar. Ela tinha razão. Eu sabia disso melhor que ninguém. Há 15 anos eu rodava essas estradas tentando esquecer o cheiro do hospital, o barulho das máquinas, o silêncio que veio depois. Mas a dor não some só porque você muda de lugar. Ela vem junto, sentada do seu lado, invisível, mas sempre presente. Como você lembrou onde era o lugar? Perguntei. A curiosidade tinha vencido a prudência. Você era muito pequena quando aconteceu. Helena ficou olhando as bonecas por um tempo longo. Quando falou, a voz tinha mudado de novo. Ficou mais infantil, como se ela estivesse voltando no tempo. Eu sonho com aquele lugar desde criança, sempre o mesmo sonho. Eu tô numa estrada escura, chovendo, e escuto alguém me chamando. Uma voz de criança. Quando eu acordo, sempre lembro do cheiro de chuva e do barulho de ferro amassado. Um arrepio subiu pela minha espinha. Algumas coisas não têm explicação lógica, mas isso não quer dizer que não são verdade. Minha mãe sempre disse que eu era muito apegada a Lucinha, que eu chorava quando ela saía de perto, que eu não dormia direito quando ela não estava em casa, que foi um milagre eu não ter ido junto naquela noite. Por que você não foi? Porque eu estava com febre alta. Minha mãe me deu remédio e me botou para dormir cedo. A Lucinha veio se despedir, disse que ia trazer uma estrela da estrada para mim. As lágrimas voltaram, mas dessa vez ela não tentou esconder. Eu sempre achei que foi culpa minha. Que se eu não tivesse ficado doente, se eu tivesse ido junto, talvez eu pudesse ter ajudado. Talvez eu pudesse ter segurado ela quando o caminhão bateu. Helena, você tinha 2 anos, não podia ter feito nada. A cabeça sabe disso, mas o coração não entende muito de lógica. Passamos por um posto de gasolina abandonado. As bombas estavam enferrujadas, os vidros quebrados e o mato crescia através das rachaduras no concreto. Era o tipo de lugar que lembrava que o tempo passa e que algumas coisas ficam para trás. Mas Helena olhou para ele como se reconhecesse alguma coisa. Meu pai parou aqui naquela noite, disse baixinho, para abastecer e para beber. O dono contou para a polícia depois do acidente. Disse que meu pai cheirava cachaça e que a menina estava dormindo na boleia. Você lembra do seu pai? Lembro dele depois do acidente, quebrado, chorando, repetindo que não quis fazer mal para ninguém. Ele parou de beber, sabe? Nunca mais tocou numa gota de álcool. Mas também nunca mais foi o mesmo. Onde ele está agora?
Morreu há 5 anos. Infarto. Mas antes de morrer, ele me contou algumas coisas que eu não sabia. Disse que a Lucinha tinha acordado pouco antes da curva, que ela tinha perguntado se já dava para ver as estrelas, que as últimas palavras dela foram: "Pai, cadê a Helena?" Meu peito apertou. Imaginar uma criança de 6 anos perguntando pela irmã nos últimos segundos de vida era demais para qualquer coração aguentar. Por isso, você veio para responder a pergunta dela. Helena assentiu, apertando as bonecas, para dizer que a Helena cresceu, que ela casou, que vai ser mãe, que nunca esqueceu da irmã mais velha que ia trazer uma estrela da estrada para ela. A placa de Ceres apareceu no horizonte. Era uma cidade maior que Rianápolis, com prédios de 2 andares e movimento de gente nas ruas. O cemitério ficava na entrada da cidade, num morro baixo, cercado por ipês amarelos que deviam ficar lindos na época da florada. Estacionei o caminhão na frente do portão. Era um cemitério antigo, com túmulos de mármore e outros mais simples, de cimento. Alguns jazigos tinham flores frescas, outros estavam abandonados, tomados pelo mato e pelo tempo. Helena desceu devagar, ainda carregando as bonecas. Suas pernas tremiam um pouco, como se o peso do momento fosse maior que o peso do corpo. "Você sabe onde fica o túmulo?" Perguntei. "Sei. Minha mãe me trouxe aqui quando eu fiz 15 anos. Disse que eu era grande o suficiente para entender." Caminhamos por entre os túmulos. O chão era de terra batida, com algumas pedrinhas soltas que faziam barulho debaixo dos pés. O sol da tarde criava sombras compridas entre as lápides, e o vento balançava as folhas dos ipês com um sussurro baixo e constante. Paramos na frente de um túmulo simples, de cimento, com uma cruz pequena de ferro. A lápide tinha o nome gravado com letras desiguais: Lúcia Silva Cardoso, 1989-1995, anjo que voltou para o céu. Embaixo, com letra menor, filha amada, irmã saudosa. Helena se ajoelhou na frente do túmulo e pousou as 2 bonecas em cima da lápide. Uma de cada lado da cruz, como se fossem irmãs se encontrando depois de uma separação longa. "Oi, Lucinha", sussurrou. "Desculpa demorar tanto para voltar. Desculpa ter deixado você sozinha por tanto tempo." Ela parou, respirou fundo e continuou. "Trouxe sua boneca de volta. Ela estava te esperando lá na estrada, igual você. Agora vocês podem ficar juntas de novo." O vento parou por um momento. O cemitério ficou em silêncio absoluto, como se até a natureza estivesse prestando atenção naquele encontro. "Eu vou ser mãe, Lucinha. Vou ter uma menina e vou chamar ela de Lúcia, igual você. Prometo que vou contar para ela sobre a tia corajosa que queria conhecer as estrelas da estrada. Prometo que ela vai saber que teve uma irmã que a amou antes mesmo de ela nascer." As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, mas não eram mais lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de quem finalmente conseguiu dizer as palavras que ficaram presas por 30 anos. Ficamos ali por mais de 1 hora. Helena conversou com a irmã sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos 30 anos. Sobre a escola, sobre o trabalho, sobre o marido, sobre o bebê que estava chegando. Falou sobre a mãe, que tinha morrido há 10 anos, sem nunca se perdoar completamente. Falou sobre o pai, que carregou a culpa até o último dia de vida. Quando ela finalmente se levantou, o sol já estava se pondo. O céu tinha aquela cor alaranjada do final de tarde no cerrado, com algumas nuvens rosadas espalhadas como algodão doce. "Obrigada", disse para mim. "Obrigada por ter parado, por ter ficado, por ter me trazido aqui. Não precisa agradecer. Às vezes, a gente encontra as pessoas certas na hora certa." Ela olhou mais uma vez para o túmulo, onde as 2 bonecas pareciam finalmente em paz. "Acho que agora eu posso ir embora. Acho que agora eu posso ser mãe sem medo." Caminhamos de volta para o caminhão em silêncio. Mas era um silêncio diferente do que tinha nos trazido até ali. Era um silêncio de quem cumpriu uma missão,
de quem acertou as contas com o passado e agora podia olhar para o futuro. Só quando estávamos quase no portão do cemitério é que eu percebi uma coisa estranha. Helena tinha deixado as 2 bonecas no túmulo, mas quando olhei para trás, só consegui ver uma. A outra tinha sumido. Pisquei os olhos, achando que era impressão, mas não era. Uma das bonecas, a que estava limpa, a que Helena tinha trazido de casa, não estava mais lá. Ia falar alguma coisa, mas Helena já estava subindo no caminhão. E alguma coisa me disse que era melhor ficar quieto, que algumas coisas é melhor a gente não entender completamente. Às vezes, os mistérios são mais bonitos que as explicações. A viagem de volta foi diferente. Helena estava mais calma, respirava mais devagar e até sorriu quando passou uma música sertaneja no rádio que falava sobre irmãos que se encontram no céu. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem da boneca que tinha sumido. Ficava olhando pelo retrovisor como se ela fosse aparecer correndo atrás do caminhão. Paramos num posto na saída de Séries para ela pegar o carro. Era quase 8 da noite e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu limpo. O posto estava cheio, caminhoneiros jantando, famílias voltando de fim de semana, adolescentes namorando perto das bombas de gasolina. Helena desceu devagar, como se não quisesse que aquele momento acabasse. Ficou parada do lado do caminhão, olhando para as próprias mãos vazias. Pela primeira vez em 30 anos, não estava carregando uma boneca. Joca, disse sem me olhar, fala. Você acredita em almas penadas? Em gente que morre, mas não consegue descansar? A pergunta me pegou desprevenido. Não era conversa que eu esperava ter numa quinta-feira à noite, num posto de gasolina no interior de Goiás. Não sei. Por quê? Porque eu sempre senti que a Lucinha estava por perto. Desde pequenininha, quando eu era criança e acordava de madrugada, às vezes via uma sombra no quarto. Quando comecei a namorar o Ricardo, sonhei com ela 3 noites seguidas, como se ela estivesse me dando permissão. E quando descobri que estava grávida, ela parou, respirou fundo. Quando descobri que estava grávida, sonhei que ela me entregava um bebê e dizia: agora posso ir embora, tranquila. Um arrepio subiu pela minha espinha. Não era só pela história dela. Era porque eu também tinha sentido algumas coisas estranhas depois que a Raquel morreu. Porta batendo sozinha, brinquedos mudando de lugar, a sensação de que alguém sentava na beirada da cama de madrugada. Você acha que hoje ela conseguiu ir embora? Olhei para Helena e vi que ela não estava com medo. Estava esperançosa. Como se fosse a melhor coisa do mundo a irmã finalmente conseguir descansar. Eu acho que sim, respondi, e era verdade. Acho que ela só estava esperando você crescer e vir buscar ela. Helena sorriu. Um sorriso completo dessa vez, que iluminou o rosto todo. Obrigada por não achar que eu sou louca. Quem já perdeu alguém muito querido sabe que tem coisas que a ciência não explica. Tem amor que é mais forte que a morte. Ela se aproximou e me deu um abraço. Um abraço demorado, apertado, de quem está agradecendo mais que palavras conseguem expressar. Cheirava a shampoo de bebê e a perfume suave. Cheiro de mulher que vai ser mãe. Se você um dia passar por Brasília, me procura, disse entregando um cartão amarrotado. Helena Silva Cardoso, professora de educação infantil. Quero que você conheça a Lúcia quando ela nascer. Peguei o cartão e guardei no bolso da camisa, junto com outras lembranças importantes que eu carregava por aí. Vai dar tudo certo com vocês duas, falei. Tenho certeza. Ela acenou e caminhou para o Corsa Prata. Antes de entrar, olhou mais uma vez para o céu estrelado. Ficou assim por um tempo, como se estivesse procurando alguma coisa específica entre as estrelas. Quando encontrou o que procurava, sussurrou: tchau, Lucinha. Até um dia. Entrou no carro e saiu devagar do posto. As lanternas traseiras foram diminuindo até virarem 2 pontinhos vermelhos que se perderam na escuridão da estrada. Só então percebi que estava sozinho de novo. Sozinho com um caminhão cheio de milho e uma história que ninguém ia acreditar se eu contasse.
Abasteci o Scania e comprei um café com pão de açúcar na lanchonete do posto. O garçom, um rapaz novo com cara de quem não dormia direito há dias, perguntou se eu estava viajando sozinho. Estava com uma passageira até agora, respondi. Mas ela já desceu. Que passageira? Ele franzou a testa. Eu vi o senhor chegar e o senhor estava sozinho no caminhão. Senti o café esfriar na minha garganta. Olhei para ele tentando entender se era brincadeira, mas o rapaz parecia sincero. Confuso, mas sincero. Como assim sozinho? A mulher estava comigo. Desceu aqui do lado, entrou num Corsa prata. Senhor, eu tô aqui há 2 horas. Vi todos os carros que saíram. Não passou nenhum Corsa prata. E o senhor chegou sozinho, tenho certeza. O mundo deu uma volta. Paguei o café sem terminar e saí da lanchonete com as pernas bambas. Alguma coisa estava muito errada. Não era possível que eu tivesse imaginado tudo. A chuva, Helena, as bonecas, o cemitério, tinha sido real demais para ser alucinação. Voltei para o caminhão e revirei a cabine procurando alguma prova. A toalha que ela tinha usado para se secar estava seca. O banco do carona não tinha marca de que alguém tinha sentado ali molhado. Era como se ela nunca tivesse existido, mas no bolso da camisa estava o cartão dela. Amarrotado com a letra cursiva, Helena Silva Cardoso, professora de educação infantil. Do outro lado, um telefone de Brasília e um endereço. Peguei o celular e disquei o número. Chamou 1, 2, 3 vezes. Depois, uma voz de mulher atendeu. Alô? Oi, boa noite. Eu gostaria de falar com a Helena. Silêncio do outro lado. Depois, quem está falando? Meu nome é João Carlos. Eu conheci a Helena hoje, ela me deu esse cartão. Senhor, acho que o senhor se confundiu. Não tem nenhuma Helena aqui. Mas o cartão, eu tenho o cartão dela. Senhor, esse número é meu há 5 anos. Antes era de uma senhora que se mudou para Goiânia. Nunca teve nenhuma Helena aqui. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Olhei para o cartão de novo. Mas agora parecia diferente. As letras estavam desbotadas, como se tivessem sido escritas há muito tempo. O papel estava amarelado nas bordas, gasto pelo tempo. Guardei o cartão e liguei o motor. Precisava sair dali. Precisava colocar quilômetros entre mim e aquela história que não fazia sentido. Mas quando ia engatar a primeira marcha, vi alguma coisa no banco do carona que quase me fez desmaiar. Uma pequena poça de água, exatamente onde Helena tinha sentado. E o cheiro dela ainda estava ali, shampoo de bebê e perfume suave. Dirigi a noite toda sem parar. Passei por Goiânia e Tumbiara, entrei em Minas Gerais. A cada quilômetro que botava para trás, a história ficava mais confusa na minha cabeça. Tinha sido real, tinha sido sonho, algum tipo de alucinação causada pelo cansaço, mas a poça de água no banco não mentia. E o cheiro que ainda perfumava a cabine também não. Parei para dormir só quando cheguei em Uberlândia, no estacionamento de um posto 24 horas. Eram 4 da manhã e eu estava exausto. Reclinei o banco e tentei dormir, mas toda vez que fechava os olhos, via Helena ajoelhada na chuva, segurando as 2 bonecas. Foi quando o celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Brasília. Atendi com o coração disparado. Alô? João Carlos? Era uma voz de homem, cansada, preocupada. Sim, sou eu. Meu nome é Ricardo. Ricardo Cardoso. Minha esposa sumiu ontem de manhã. Deixou um bilhete dizendo que ia resolver uma coisa do passado e que voltava à noite. Mas ela não voltou. O mundo parou. Literalmente parou. Senti como se alguém tivesse desligado o som de tudo ao meu redor. Sua esposa. Como ela se chama? Helena. Helena Silva Cardoso. Ela está grávida de 4 meses, senhor. Eu estou desesperado.
A polícia disse que só pode registrar desaparecimento depois de 48 horas, mas eu sei que algo aconteceu. Ela nunca faria isso comigo, nunca sairia assim sem avisar. As lágrimas vieram sem avisar. Lágrimas de confusão, de medo, de algo que eu não conseguia nomear. Como você conseguiu meu número? Estava no bilhete que ela deixou, junto com seu nome. Ela escreveu: se algo acontecer comigo, liga para o João Carlos. Por favor, senhor, o senhor sabe onde ela está? O senhor viu minha esposa? Fechei os olhos e tentei organizar os pensamentos. Se Helena tinha sumido de casa ontem de manhã, e eu tinha encontrado ela ontem à tarde na estrada, se ela estava grávida de 4 meses, como tinha me contado, se o marido dela realmente se chamava Ricardo, então ela era real. Tinha sido real. Mas onde ela estava agora? Senhor, o senhor ainda está aí? Tô sim. Escuta, Ricardo. Eu preciso que você faça uma coisa para mim. Preciso que você vá até Ceres, em Goiás, no cemitério da cidade. Procura o túmulo de uma criança chamada Lúcia Silva Cardoso. Lúcia? Mas esse era o nome da irmã da Helena. A irmã que morreu quando ela era pequena. Eu sei. Vai até lá e me liga. Eu explico tudo depois. Mas, senhor, confia em mim. Vai até lá e olha se tem alguma coisa diferente no túmulo. Alguma coisa que não deveria estar lá. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Tá bem, eu vou. Mas se o senhor souber de alguma coisa sobre minha esposa, eu conto tudo que sei, prometo. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado na cabine, tentando entender o que estava acontecendo. Se Helena era real, se estava grávida, se tinha um marido preocupado em Brasília. Onde ela estava agora? O que tinha acontecido depois que saiu do cemitério? E por que o garçom do posto disse que eu estava sozinho? Por que não tinha passado nenhum Corsa prata? Por que o telefone do cartão dela não era dela? As perguntas se multiplicavam na minha cabeça como vírus. Cada resposta gerava 2 novas dúvidas. E no meio de tudo isso, uma certeza crescia no meu peito como uma sombra. Alguma coisa tinha dado muito errado. Alguma coisa que eu não entendia, mas que tinha a ver comigo. Que tinha a ver com o fato de eu ter parado naquela estrada, naquela hora exata, naquele momento em que 2 irmãs finalmente se reencontraram. O celular tocou de novo. Ricardo. João Carlos? Eu cheguei no cemitério. E aí? A voz dele estava estranha, trêmula, como se ele tivesse visto alguma coisa que não conseguia acreditar. Tem 2 bonecas no túmulo da Lúcia. 2 bonecas idênticas. Uma velha, suja de terra, e outra nova, limpa. E tem uma coisa escrita na lápide que não estava aqui antes. O que está escrito? Obrigada por me trazer de volta para casa, Helena. Agora posso descansar. Te amo para sempre, sua irmã Lucinha. O telefone escorregou da minha mão e caiu no chão da cabine. O barulho ecoou no silêncio da madrugada como um tiro, porque agora eu sabia a verdade. Helena nunca tinha saído do cemitério. Peguei o telefone do chão, com as mãos tremendo tanto que quase derrubei de novo. Ricardo ainda estava na linha, respirando pesado, esperando eu dizer alguma coisa. Mas como explicar o impossível? Como contar para um homem que a esposa dele tinha passado horas comigo, tinha conversado, tinha chorado, tinha me abraçado, se ela nunca tinha saído daquele cemitério? Senhor, o senhor ainda está aí? A voz dele estava mais desesperada agora. Tô. Ricardo, eu preciso que você faça mais uma coisa. Preciso que você procure pelo cemitério. Procure bem. Vê se não tem nada mais por ali. Que tipo de coisa? Fechei os olhos, tentando encontrar coragem para fazer a pergunta que não queria fazer. Vê se não tem sinais de que alguém esteve lá recentemente. Terra revirada, pegadas, alguma coisa assim. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Ouvi passos na areia, a respiração dele ficando mais ofegante, o barulho de galhos sendo afastados. Meu Deus! Sussurrou. O que foi? Tem pegadas aqui. Pegadas de mulher. Estão frescas.
Da chuva de ontem. E tem. A voz dele sumiu. Tem o quê, Ricardo? Tem terra mexida atrás do túmulo, como se alguém tivesse cavado. E tem sangue nas pedras. O mundo começou a girar. Senti como se alguém tivesse socado meu estômago com força total. Porque agora eu sabia que Helena tinha ido até o cemitério. Tinha encontrado as bonecas, tinha feito o que precisava fazer. Mas alguma coisa tinha acontecido lá. Alguma coisa ruim. Ricardo, você precisa chamar a polícia. Agora. A polícia? Mas por quê? O que o senhor sabe? Por favor, me conta o que aconteceu com minha esposa. A angústia na voz dele partiu meu coração. Era a mesma angústia que eu senti quando a Raquel ficou doente. A mesma sensação de estar perdendo a pessoa mais importante da vida e não poder fazer nada para impedir. Eu vou contar tudo, mas primeiro chama a polícia. E fica aí no cemitério até eles chegarem. Não deixa ninguém mexer em nada. Senhor, eu já tô indo para aí. Saio agora de Uberlândia e chego aí umas 6 horas da manhã. Não sai daí. E Ricardo, sim, tua mulher te amava muito. Lembra disso? Desliguei antes dele fazer mais perguntas. Não podia mais falar. A emoção estava engasgada na garganta, ameaçando me sufocar. Liguei o motor e saí do estacionamento derrapando os pneus. Precisava chegar em Ceres. Precisava entender o que tinha acontecido. Precisava descobrir onde Helena estava. A estrada até Goiás nunca pareceu tão longa. Eram quase 200 quilômetros de asfalto que se esticavam à minha frente como uma cobra escura. Pisei fundo no acelerador, fazendo o Scania rugir na madrugada. Outros caminhoneiros deviam estar achando que eu estava louco, passando todo mundo a mais de 100 por hora numa estrada cheia de curvas. Mas eu precisava chegar lá. Precisava entender como é que uma mulher grávida podia estar comigo por horas, conversar comigo, chorar no meu ombro e, ao mesmo tempo, estar desaparecida. Como é que ela podia ter me dado um cartão que não existia, um telefone que não era dela, se abraçado comigo, se ela nunca tinha saído daquele cemitério? A resposta que minha cabeça não queria aceitar crescia como uma sombra fria no meu peito. Parei só uma vez para abastecer num posto próximo a Itumbiara. Eram 3h30 da manhã e o frentista estava com cara de quem tinha acabado de acordar. Enquanto ele enchia o tanque, acendi um cigarro e tentei organizar os pensamentos. Fato 1. Helena era real. Tinha marido, estava grávida, tinha sumido de casa ontem. Fato 2. Eu tinha passado horas com ela. Conversamos, ela me contou a história da irmã, fomos até o cemitério. Fato 3. Segundo o garçom do posto, eu estava sozinho quando cheguei lá. Fato 4. O telefone do cartão dela não era dela. Fato 5. Tinha sinais de que ela esteve no cemitério, mas também tinha sinais de que alguma coisa ruim aconteceu. Joguei o cigarro no chão e pisei com força. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. A menos que Helena nunca tivesse entrado no meu caminhão. A menos que ela tivesse ido sozinha até o cemitério e eu tivesse imaginado tudo. Mas como explicar a poça de água no banco, o cheiro que ainda estava na cabine, o cartão que ela me deu? Paguei o combustível e voltei para a estrada. As últimas 2 horas até Ceres foram as mais longas da minha vida. Cada quilômetro parecia arrastar, como se o tempo tivesse engrossado igual mel frio. O céu começou a clarear quando passei pela placa da cidade e vi que tinha viaturas da polícia se dirigindo para o cemitério. Cheguei lá junto com o delegado. Era um homem baixo, de uns 50 anos, com bigode grisalho e cara de quem já tinha visto muita coisa na vida. Ricardo estava sentado no meio-fio com a cabeça entre as mãos. Quando me viu descendo do caminhão, se levantou e veio correndo. O senhor é o João Carlos? Sou. Por favor, me conta o que aconteceu com minha esposa. A polícia disse que encontraram... A voz dele sumiu. O delegado se aproximou.
O senhor é a pessoa que ligou ontem para o marido da vítima? Sou. Delegado Carlos Eduardo. Ele estendeu a mão. Preciso conversar com o senhor. Encontramos o corpo da dona Helena atrás do túmulo da irmã. Ela morreu ontem à tarde, entre 4 e 6 horas, aparentemente de hemorragia interna. Estava grávida. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no peito e tirado todo o ar dos pulmões. Helena estava morta. Morta desde ontem à tarde. Na mesma hora que eu estava com ela no meu caminhão. Como ela morreu? Ainda não sabemos ao certo. Parece que ela teve algum tipo de sangramento, talvez relacionado à gravidez. Mas é estranho, porque ela saiu de casa de manhã, aparentemente bem de saúde. E tem mais uma coisa estranha. O delegado me olhou nos olhos. Ela estava segurando isto aqui. Mostrou um saquinho plástico com evidências. Dentro dele estava um cartão amassado. O mesmo cartão que ela tinha me dado, o mesmo que eu tinha no bolso. Com mãos trêmulas, peguei o cartão do meu bolso e mostrei para o delegado. Eram idênticos, exatamente idênticos. Onde o senhor conseguiu isso? Contei tudo, desde o momento que vi Helena descendo do carro até o momento que ela desapareceu do posto. Contei sobre as bonecas, sobre a história da irmã, sobre a viagem até o cemitério. O delegado ouvia em silêncio, anotando tudo num bloquinho pequeno. Quando terminei, ele ficou me olhando por um tempo longo. Senhor João Carlos, o que o senhor vai me contar agora vai parecer estranho, mas preciso que o senhor entenda. Nós fizemos algumas verificações. Ninguém viu a dona Helena entrando no seu caminhão. O frentista do posto confirma que o senhor chegou sozinho. As câmeras de segurança do posto mostram o senhor conversando sozinho na cabine. Senti o mundo dar outra volta. Como assim sozinho? Nas imagens, o senhor aparece conversando, gesticulando, até oferecendo alguma coisa para alguém que não aparece na filmagem. Como se estivesse com uma pessoa invisível. Ricardo se aproximou, com os olhos vermelhos de chorar. Senhor João Carlos, eu preciso saber. Minha esposa, ela sofreu? Ela disse alguma coisa sobre mim, sobre o bebê? Olhei para ele e vi toda a dor do mundo naqueles olhos. Era a mesma dor que eu senti quando perdi a Raquel. A mesma sensação de que uma parte da alma tinha sido arrancada com violência. Ela falou muito de você. Disse que te amava, que estava feliz com a gravidez. As últimas palavras que ouvi dela foram sobre como vocês iam ser felizes com a Lúcia. Lúcia era o nome que ela ia dar para a menina, em homenagem à irmã. Ricardo desabou. Literalmente desabou no chão, chorando como criança perdida. E eu entendi que não importava como tudo tinha acontecido. Se Helena estava morta desde a tarde, se eu tinha conversado com um fantasma, se tudo não passou de alucinação, não importava. O que importava era que ela tinha conseguido se despedir. Tinha conseguido encontrar a irmã, deixar as bonecas juntas, dizer as palavras que precisava dizer. E de alguma forma misteriosa, tinha conseguido se despedir também do marido, através de mim. O delegado fechou o bloquinho. Vamos precisar do seu depoimento oficial, senhor João Carlos. Mas pelo que vejo, a senhora morreu de causas naturais. Complicações da gravidez, provavelmente. Só não entendemos por que ela veio até aqui sozinha. Olhei para o túmulo da Lucinha, onde as duas bonecas continuavam lado a lado. Uma velha, uma nova, duas irmãs finalmente juntas. Ela veio cumprir uma promessa, disse baixinho. Veio buscar a irmã para levar para casa. E naquele momento, olhando aquelas bonecas abraçadas em cima da lápide, eu entendi que algumas histórias não têm explicação. Algumas histórias a gente só precisa aceitar, porque são maiores que nossa capacidade de entender. Helena tinha morrido tentando encontrar a irmã, e de alguma forma que eu jamais vou compreender completamente, ela conseguiu.
Conseguiu se despedir, conseguiu deixar as bonecas juntas, conseguiu fazer as pazes com o passado. E conseguiu usar um caminhoneiro solitário para mandar um último recado de amor para o marido que ficou. Às vezes o amor é mais forte que a morte. Às vezes as pessoas que a gente ama encontram um jeito de dizer tchau, mesmo quando já partiram. E às vezes a estrada coloca você no lugar certo na hora certa, não para salvar alguém, mas para ser o mensageiro de uma história de amor que nem a morte conseguiu interromper. Ficamos no cemitério até o sol nascer completamente. O IML chegou para recolher o corpo, e eu assisti tudo de longe, encostado no meu caminhão, fumando um cigarro atrás do outro. Ricardo não saiu do lado da esposa nem por um minuto. Segurava a mão dela mesmo depois que os médicos confirmaram que não havia mais nada a fazer. Era doloroso de ver, mas ao mesmo tempo bonito. O amor verdadeiro é assim. Não acaba quando o coração para de bater. O delegado Carlos Eduardo veio conversar comigo enquanto esperávamos o rabecão. Senhor João Carlos, em 30 anos de polícia já vi muita coisa estranha. Mas essa história é diferente. Diferente como? Olha só. A dona Helena morreu entre 4 e 6 da tarde, e isso é fato. O legista confirmou. Mas o senhor jura que passou essas mesmas horas conversando com ela no seu caminhão. Juro pela alma da minha filha. Ele me olhou nos olhos, procurando sinais de mentira. Não encontrou. E tem mais uma coisa. Achamos o carro dela a 2 quilômetros daqui, numa estrada vicinal. Estava com o tanque vazio. Ela dirigiu até onde deu, depois caminhou até aqui. Mas pelo estado do corpo, ela morreu logo que chegou. Não teve tempo de fazer nada. Mas as bonecas... Pois é, as bonecas. Segundo o coveiro que cuida deste cemitério há 20 anos, nunca teve boneca nenhuma no túmulo da Lucinha. Ele jura que sempre passou aqui e nunca viu nada. Mas hoje de manhã, quando chegamos, lá estavam elas. Como se alguém tivesse colocado durante a noite. Um arrepio subiu pela minha espinha. Acendi outro cigarro e deixei a fumaça subir devagar no ar parado da manhã. Delegado, o senhor acredita em alma penada? Olha, senhor João Carlos, eu sou católico. Acredito em Deus, em céu, em inferno. Mas alma penada, sempre achei que era coisa de gente supersticiosa. E agora? Ele ficou olhando para o túmulo onde as bonecas descansavam lado a lado. Agora eu não sei mais em que acreditar. Porque essa história não faz sentido de jeito nenhum. Mas aconteceu, está aqui, na nossa frente, acontecendo. Ricardo se aproximou de nós. Tinha os olhos secos agora, mas parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. A dor da perda faz isso com a gente. Envelhece por dentro e por fora. Senhor João Carlos, posso fazer uma pergunta? Claro. Minha esposa, quando estava com o senhor, ela parecia feliz? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei nas últimas horas que passei com Helena. Na forma como ela falava da filha que ia nascer. No sorriso que deu quando disse que ia chamar a menina de Lúcia. Na paz que vi no rosto dela quando deixou as bonecas no túmulo. Ela estava em paz, Ricardo. Depois que encontrou a boneca da irmã, depois que levou ela para o cemitério, ela estava em paz. Falou muito de você, do bebê, dos planos que vocês tinham. Ela te amava muito. Ele assentiu com a cabeça, tentando não chorar de novo. Obrigado. Obrigado por ter ficado com ela. Por não ter deixado ela sozinha. Me abraçou forte, como se eu fosse família. E naquele abraço eu senti o peso da responsabilidade que tinha caído sobre mim. Sem querer, sem entender como, eu tinha sido escolhido para ser a ponte entre Helena e o mundo dos vivos. Tinha sido escolhido para levar suas últimas palavras, seus últimos sentimentos, seu último amor. O rabecão chegou meio-dia. 2 homens de branco desceram e começaram a preparar o corpo para remoção. Ricardo assinou os papéis com as mãos tremendo. Quando eles colocaram Helena na maca, ele se despediu sussurrando no ouvido dela.
Não consegui ouvir o que disse, mas vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Vou levá-la para Brasília, disse para mim. O enterro vai ser lá. O senhor vem. Não sabia o que responder. Não conhecia Helena direito. Não fazia parte da família. Mas, ao mesmo tempo, sentia que tinha uma conexão com ela que ia além da explicação racional. Vou sim. É o mínimo que posso fazer. O cortejo saiu devagar do cemitério. Ricardo seguiu o rabecão no Corsa dele, que a polícia tinha encontrado e trazido de volta. Eu segui atrás no meu Scania, carregando milho que agora parecia a coisa menos importante do mundo. Na estrada para Brasília, minha cabeça não parava de trabalhar. Tentava encontrar uma explicação lógica para tudo que tinha acontecido. Talvez eu tivesse tido um surto psicótico. Talvez o estresse de anos na estrada tivesse me feito alucinar. Talvez a solidão tivesse criado uma companhia imaginária na hora que eu mais precisava. Mas como explicar o cartão? Como explicar a poça de água no banco? Como explicar que Ricardo tinha meu número, que eu sabia detalhes da vida de Helena que ninguém tinha me contado? Parei num posto para almoçar em Lusiânia, já nos arredores de Brasília. Era um daqueles restaurantes de beira de estrada que serve comida caseira em fogão a lenha. Sentei numa mesa no canto e pedi um prato feito simples: arroz, feijão, frango e batata frita. Mas não conseguia comer. A comida não descia. Ficava pensando em Helena, no bebê que ela carregava, na vida que foi interrompida quando estava começando a florescer. Pensei na Lucinha, a irmã que morreu aos 6 anos. 2 vidas cortadas muito cedo, 2 histórias que não tiveram tempo de chegar ao final. Uma senhora na mesa ao lado, vendo que eu não comia, perguntou se estava passando mal. Não, senhora. É que perdi uma amiga hoje. Sinto muito, filho. A morte sempre dói, né? Principalmente quando pega a gente de surpresa. A senhora acredita que os mortos podem voltar para se despedir? Ela me olhou com olhos bondosos, cheios de rugas que contavam histórias de uma vida longa. Acredito sim, filho. Perdi meu marido há 5 anos e até hoje ele me visita nos sonhos. Sempre que tenho um problema grande, ele aparece e me dá conselho. O amor verdadeiro não morre junto com o corpo. Fica aqui, bateu no peito, e às vezes encontra um jeito de se manifestar, mesmo que seja impossível. Principalmente quando é impossível. Deus trabalha de formas misteriosas, filho. Às vezes usa pessoas como o Senhor para levar recado de um lado para o outro. Paguei a conta sem terminar de comer e voltei para a estrada. As palavras da senhora ecoavam na minha cabeça. Às vezes usa pessoas como o Senhor para levar recado de um lado para o outro. Talvez fosse isso. Talvez eu não fosse louco. Talvez tivesse sido escolhido mesmo para algo maior. Cheguei em Brasília no final da tarde. Era minha primeira vez na capital e fiquei impressionado com o tamanho da cidade, com os prédios espelhados que refletiam o pôr do sol, com o trânsito que não acabava mais. Ricardo tinha me dado o endereço do cemitério onde seria o enterro, Campo da Esperança, na Asa Norte. Encontrei um hotel barato perto da rodoviária e deixei o caminhão no estacionamento. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro e uma televisão antiga. Tomei um banho demorado, tentando lavar o cansaço e a tristeza do corpo. Mas algumas manchas não saem só com água e sabão. Na televisão, o jornal local falava sobre o trânsito, sobre política, sobre o tempo. Notícias normais de uma quinta-feira normal numa cidade normal. Ninguém falava sobre mulheres que morrem e voltam para se despedir. Ninguém falava sobre irmãs que se encontram depois de 30 anos de separação. O mundo continuava girando como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas tinha acontecido, e eu era a única pessoa viva que sabia de toda a verdade. Liguei para a central da transportadora e expliquei que ia atrasar a entrega por motivos pessoais. O despachante resmungou, mas acabou entendendo. 23 anos de estrada sem dar problema pesam na hora de pedir um favor. Depois liguei para Cleusa. Não falava com minha ex-mulher há mais de 1 ano, mas de repente senti necessidade de ouvir a voz dela.
O telefone chamou várias vezes antes dela atender. João Carlos, aconteceu alguma coisa? Não, Cleusa. Só queria falar com você. Você está bem? Sua voz está estranha. Contei tudo para ela. Toda a história, desde o momento que vi Helena descendo do carro até o momento que descobri que ela estava morta. Cleusa me ouviu em silêncio, sem interromper. João Carlos, disse quando terminei, você precisa de ajuda. Isso que você está contando não é normal. Eu sei que não é normal, mas aconteceu. Talvez você devesse procurar um médico ou um psicólogo. Às vezes, quando a gente fica muito tempo sozinho na estrada, você acha que eu estou louco? Silêncio do outro lado da linha. Eu acho que você está sofrendo e que esse sofrimento está fazendo você ver coisas que não existem. E o cartão e o telefone do Ricardo, como eu ia saber essas coisas se fosse tudo imaginação? Não sei, João Carlos. Só sei que estou preocupada com você. Desliguei o telefone mais triste que antes. Nem minha ex-mulher acreditava em mim. Ninguém acreditava. Só eu sabia a verdade, e a verdade era pesada demais para carregar sozinho. Saí do hotel e caminhei pelas ruas de Brasília. Era uma cidade estranha, planejada, com ruas muito largas e prédios muito altos. Muito diferente das cidades do interior que eu conhecia. Aqui as pessoas andavam apressadas, olhando para o chão, perdidas nos próprios problemas. Entrei numa igreja pequena que encontrei aberta. Estava vazia, só com algumas velas acesas no altar. Sentei no último banco e fiquei ali em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Preciso de ajuda, sussurrei, olhando para o crucifixo no altar. Não sei o que está acontecendo comigo. Não sei se estou louco ou se realmente aconteceu o que eu acho que aconteceu. Mas se for verdade, se Helena realmente veio até mim para se despedir, me dá força para aguentar. Me dá força para levar essa história até o fim. Fiquei na igreja até fecharem. Quando saí, me sentia um pouco melhor. Não tinha respostas, mas tinha aceitado que algumas perguntas não têm resposta. Às vezes, a gente só precisa ter fé. Voltei para o hotel e dormi profundamente pela primeira vez em dias. Sonhei com Helena e Lucinha brincando juntas num campo cheio de flores. Eram crianças de novo, correndo e rindo debaixo de um sol dourado. E quando acordei, soube que estava na hora de dizer o último adeus. O enterro seria às 10 da manhã. E eu ia estar lá, representando não só a mim mesmo, mas todos os anjos que às vezes disfarçam de gente comum para cumprir missões que só o coração entende. Acordei antes do despertador tocar. Eram 5:30 da manhã e Brasília ainda dormia lá fora. Fiquei deitado por alguns minutos, olhando para o teto do quarto de hotel, tentando me preparar mentalmente para o que viria pela frente. Enterro nunca é fácil, mas enterro de alguém que você conheceu de uma forma tão misteriosa. Isso era novo até para mim. Tomei outro banho, fiz a barba com cuidado e vesti minha melhor roupa, uma calça social preta e uma camisa branca que só usava em ocasiões especiais. Não tinha terno, mas queria estar apresentável para a despedida da Helena. Era o mínimo que podia fazer por ela. Desci para o restaurante do hotel e pedi um café simples. Não conseguia comer nada sólido, o estômago estava embrulhado de nervosismo e tristeza. Na mesa ao lado, um casal de turistas discutia o roteiro do dia, animados para conhecer os monumentos da capital. A vida normal continuava acontecendo ao redor, indiferente à tragédia que eu carregava no peito. Às 8 horas, peguei um táxi para o cemitério. O motorista era um homem de meia idade, falante, que tentou puxar conversa sobre futebol e política. Respondi com monossílabos, olhando pela janela as ruas largas de Brasília passarem devagar. Era uma cidade bonita, organizada, mas fria. Muito diferente do calor humano das cidades pequenas do interior. O Campo da Esperança era enorme, maior que qualquer cemitério que eu já tinha visto. Filas e filas de túmulos se estendiam até onde a vista alcançava, cada um contando uma história interrompida, uma vida que chegou ao fim.
O taxista me deixou na entrada principal e eu caminhei procurando o local do enterro. Encontrei Ricardo perto da capela. Estava de terno escuro, gravata preta, conversando baixo com algumas pessoas que eu não conhecia, provavelmente familiares e amigos de Helena. Quando me viu chegando, veio até mim. João Carlos, obrigado por ter vindo. Significa muito para mim. Não podia faltar. Como você está aguentando? Ele deu de ombros, um gesto cansado de quem não dormiu direito. Vou levando. Ainda não caiu a ficha, sabe? Ainda acordo pensando que ela vai estar lá do meu lado, reclamando que eu estou roncando. Conhecia bem aquela sensação. Quando a Raquel morreu, levei meses para parar de comprar 2 potes de iogurte no supermercado. Levei mais tempo ainda para parar de escutar o barulho dos passinhos dela correndo pela casa. Quer conhecer a família dela? Perguntou Ricardo. Se não for incômodo... Ele me levou até um grupo de pessoas que conversava perto da capela. Uma senhora de cabelos grisalhos, que devia ter uns 60 anos, se destacava no meio. Era magra, elegante, mas com olhos fundos de quem chorou muito. Dona Carmen, essa é a mãe da Helena, disse Ricardo. Dona Carmen, este é o João Carlos, o caminhoneiro que eu falei. A senhora me olhou com curiosidade e um pouco de desconfiança. Então o senhor é quem estava com minha filha nas últimas horas? Estava sim, senhora. E o senhor tem certeza que ela não estava sofrendo? Que não estava com dor? Olhei nos olhos dela e vi o mesmo desespero que eu senti quando a Raquel estava internada. A necessidade desesperada de saber que a pessoa que você ama não sofreu. Tenho certeza, Dona Carmen. Ela estava tranquila, feliz até. Falou muito do neto que estava esperando, dos planos que tinha para a família. Ela mencionou a Lucinha. A pergunta me pegou de surpresa. Não imaginava que Helena tinha contado sobre a obsessão com a irmã morta. Mencionou sim. Disse que ia dar o nome da irmã para a filha. Dona Carmen começou a chorar baixinho. Minha Helena nunca conseguiu superar a morte da Lucinha. Mesmo sendo tão pequena quando aconteceu, ela carregou aquela culpa a vida toda. Achava que deveria ter morrido no lugar da irmã. Por quê? Porque a Lucinha sempre foi mais esperta, mais corajosa, mais tudo. A Helena cresceu se sentindo inferior, como se fosse uma substituta imperfeita. Agora eu entendia melhor por que Helena tinha feito aquela jornada. Não era só para encontrar a boneca da irmã. Era para fazer as pazes consigo mesma, para se perdoar por ter sobrevivido quando a irmã morreu. Dona Carmen, posso dizer uma coisa? Claro. Sua filha me disse que finalmente entendia por que tinha sobrevivido. Para dar vida à Lúcia. Para trazer de volta uma parte da irmã para o mundo. Ela morreu em paz com isso. A senhora me abraçou forte, molhando meu ombro com lágrimas silenciosas. Outras pessoas se aproximaram, irmãos de Helena, primos, colegas de trabalho. Todos queriam saber detalhes dos últimos momentos dela. Contei a mesma história várias vezes, sempre omitindo as partes mais estranhas. Falei sobre como ela estava determinada a resolver algo pendente do passado, sobre como falou com carinho do marido e da filha que estava esperando. Às 10 em ponto, o cortejo começou. O caixão de Helena era simples, de madeira clara com alças prateadas. As flores em cima eram todas brancas, rosas, lírios, crisântemos. Havia uma coroa grande com uma faixa que dizia esposa amada e outra menor que dizia mãe para sempre. Caminhamos devagar pelas alamedas do cemitério. Era um dia bonito, com sol forte, mas vento fresco. O tipo de dia que faz você querer estar vivo, fazer planos, aproveitar cada momento. A ironia da situação não passou despercebida. O túmulo ficava numa parte mais nova do cemitério, onde os jazigos eram menores e mais simples. Havia uma lápide provisória de mármore branco, sem decoração, só com o nome dela e as datas. Helena Silva Cardoso, 1991-2025. Mãe e esposa dedicada. O padre começou a cerimônia.
Era um homem jovem, de uns 40 anos, que falou sobre a brevidade da vida, sobre os mistérios da vontade divina, sobre a esperança da ressurreição. Palavras bonitas que tentavam dar sentido ao que não fazia sentido. Quando chegou a hora dos depoimentos, Ricardo foi o primeiro a falar. Contou sobre como conheceu Helena na faculdade, sobre como ela era determinada e carinhosa, sobre os sonhos que tinham juntos. A voz dele tremeu várias vezes, mas ele conseguiu terminar. Dona Carmen falou sobre a filha corajosa que sempre enfrentou as dificuldades de cabeça erguida. Outros familiares compartilharam lembranças, histórias engraçadas, momentos especiais. Quando o padre perguntou se mais alguém queria falar, me encontrei levantando a mão antes mesmo de pensar. Posso dizer algumas palavras? Ricardo assentiu, e eu me aproximei do caixão. Olhei para todas aquelas pessoas que amavam Helena, e de repente soube exatamente o que dizer. Eu conheci a Helena há pouco tempo, mas foi um encontro que mudou minha vida. Ela me ensinou que algumas pessoas entram na nossa vida por pouco tempo, mas deixam uma marca permanente. Que o amor é mais forte que qualquer obstáculo, até mesmo a morte. Parei, respirei fundo e continuei. Helena me contou que sempre se sentiu incompleta, como se faltasse uma parte dela. Mas eu vi uma mulher completa, forte, cheia de amor para dar. E tenho certeza que a filha dela vai crescer, sabendo que teve a mãe mais corajosa do mundo. Uma mãe que foi capaz de enfrentar seus medos mais profundos para fazer as pazes com o passado. Olhei diretamente para Ricardo. Ela te amava muito. As últimas palavras que ouvi dela foram sobre você, sobre a família linda que vocês iam formar. Esse amor não morreu hoje. Vai continuar vivo na filha de vocês, nas lembranças que você vai guardar, nas histórias que vai contar para ela. Quando terminei, percebi que tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não sabia quando tinha começado a chorar, mas agora não conseguia parar. O padre fez as últimas orações e o caixão foi baixado devagar. Cada familiar jogou uma flor por cima. Quando chegou minha vez, tirei do bolso o cartão amarelado que Helena tinha me dado e joguei junto com as flores. Obrigado por ter confiado em mim, sussurrei. Obrigado por ter me deixado fazer parte da sua história. Depois da cerimônia, a família foi embora aos poucos. Ricardo foi um dos últimos a sair. João Carlos, não sei como agradecer tudo que você fez. Se não fosse você, eu nunca ia saber como foram os últimos momentos dela. Não precisa agradecer. Foi uma honra ter conhecido sua esposa. Se você um dia precisar de alguma coisa, não importa o que, me liga. Você tem meu telefone. Ele me abraçou mais uma vez e foi embora, deixando-me sozinho no cemitério com algumas pessoas da administração que vinham recolher as flores e fechar o túmulo. Fiquei ali por mais uma hora, sentado num banco próximo, olhando para o local onde Helena descansava agora. O sol estava forte e o vento balançava as folhas das árvores com um sussurro constante. Era um lugar bonito para descansar. Quando finalmente me levantei para ir embora, aconteceu uma coisa estranha. Uma rajada de vento mais forte passou pelo cemitério, levantando folhas secas e poeira. E por um segundo, só por um segundo, tive a impressão de ver duas figuras caminhando de mãos dadas entre os túmulos, uma mulher adulta e uma criança pequena. Pisquei os olhos e elas tinham sumido. Provavelmente era só uma ilusão causada pela luz do sol e pelas lágrimas. Provavelmente. Mas no fundo do coração, eu sabia que Helena tinha encontrado finalmente sua paz. Tinha encontrado a irmã que procurou por 30 anos. E agora, as duas podiam descansar juntas, como sempre deveria ter sido. Saí do cemitério com o coração mais leve. Não entendia completamente o que tinha acontecido comigo nos últimos 2 dias, mas entendia que tinha sido escolhido para algo especial. Tinha sido o instrumento que permitiu 2 irmãs se reencontrarem.
uma família se despedir direito, um amor se manifestar uma última vez. Peguei um táxi de volta para o hotel, recolhi minhas coisas e fui buscar o caminhão. Tinha uma entrega atrasada para fazer, quilômetros para rodar, a vida para continuar. Mas agora eu sabia que não estava mais sozinho na estrada. Às vezes, quando a solidão apertava, quando o ronco do motor parecia o único som no mundo, eu lembrava da Helena. Lembrava do sorriso dela quando falou da filha que ia nascer. Lembrava da paz que vi no rosto dela quando deixou as bonecas no túmulo da Lucinha. E aí, eu sabia que valia a pena continuar, que valia a pena acreditar em milagres pequenos, em encontros impossíveis, em histórias que desafiam a lógica, mas fazem sentido para o coração. Porque às vezes, só às vezes, o amor encontra um jeito de vencer até a morte. E quando isso acontece, é a coisa mais linda que existe neste mundo, cheio de estradas solitárias e corações partidos. 6 meses depois, recebi uma ligação de Ricardo. A filha tinha nascido, saudável, perfeita, com os olhos da mãe. O nome, como prometido, era Lúcia. João Carlos, disse ele com a voz embargada de emoção. Quando ela nasceu, a primeira coisa que a enfermeira comentou foi sobre a marca de nascença que ela tem no peito. Que tipo de marca? É pequenininha, bem sutil, mas tem o formato perfeito de uma estrela. Desliguei o telefone e olhei para o céu através do para-brisa do caminhão. Era noite e as estrelas brilhavam forte na escuridão do sertão. Uma delas piscou mais forte que as outras, como se estivesse mandando um recado. E eu soube que a Lucinha tinha cumprido sua promessa. Tinha trazido uma estrela da estrada para a irmã. Só que dessa vez a estrela tinha vindo para ficar. Algumas histórias a gente leva para o túmulo, outras a gente leva para a vida toda. Esta foi uma das que vou carregar para sempre na memória e no coração, junto com a certeza de que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer mistério, mais duradouro que qualquer despedida, mais luminoso que qualquer escuridão, e que às vezes, quando menos esperamos, a estrada nos apresenta anjos disfarçados de gente comum, que vem até nós para nos ensinar que nenhum adeus é realmente o fim.